O Museu de História Natural de Nova York vai retirar a estátua de Theodore Roosevelt. Que diferença faz meia dúzia de estátuas afinal, não é mesmo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações distribuída e descentralizada. Vocês estão acompanhando os protestos do Black Lives Matter e da Antifa lá em Trumpilândia e na Europa também, né? Certamente perceberam que parte do movimento tem se dedicado a derrubar estátuas ou vandalizar estátuas em vários locais. Tudo bem que a maior parte das estátuas é de políticos parasitas, como o rei da Bélgica e etc. Bem, por mim, estátua de político pode derrubar mesmo, nenhum merece. Mas confesso que em alguns casos eu fico preocupado. Estátuas do Cristóvão Colombo, por exemplo, foram derrubadas ou vandalizadas em vários lugares dos Estados Unidos. Os manifestantes entendem que o fato dele ter arriscado a vida navegando para descobrir o Novo Mundo não seria desculpa para os atos dele Bom, eu não sei exatamente o que estão acusando ele de ser, mas a única coisa que me parece lógica é eles quererem dizer que não houve descobrimento das Américas, visto que os nativos já estavam aqui antes. Mesmo que descobrimento, a palavra descobrimento em si, soe como imperialista, isso não tem nada a ver com Cristóvão Colombo. Não deixa de ser um feito notável que ele fez. Que se chame isso de reconexão entre Europa e América. Dois povos separados por 10 mil anos de história se reencontraram graças à coragem do cara que entrou no naviozinho com uma pequena chance de sobrevivência. E de certa forma, há um mérito para os europeus, porque foram eles que reestabeleceram o contato. Os nativos americanos poderiam perfeitamente ter construído barcos e descoberto a Europa, só que não fizeram isso. Falamos até um pouco sobre isso no vídeo A África é Pobre por Culpa do Colonialismo. Em Londres, várias estátuas foram vandalizadas e uma até jogada no mar, num curioso protesto contra a brutalidade policial contra negros na Inglaterra. A polícia da Inglaterra, vocês sabem, é reconhecida por ser das menos violentas do mundo. Ela matou, no ano de 2019, um total de uma pessoa não branca, e foi um radical islâmico que estava esfaqueando pessoas numa ponte. Mas o pior em Londres foi a tentativa dos antifascistas de vandalizar a estátua de Winston Churchill, a pessoa que é o maior antifascista que já existiu, o cara que brigou até no parlamento britânico contra o fascismo e o nazismo. Lembra? A gente encara o fascismo e o nazismo hoje como algo ruim e coisa e tal, mas não era assim que as pessoas da época encararam. A França, por exemplo, basicamente se rendeu depois que a Alemanha começou a invasão. Haviam pessoas na Inglaterra que defendiam a ideia que era melhor entregar o país para o Hitler, para evitar guerra e sofrimento. Provavelmente, sem Churchill, não haveria quem parasse os nazistas, porque ele poderia concentrar 100% da sua força no fronte oriental antes do inverno. Olha, o cara era um parasita político, ninguém duvida, mas dada essa grande contribuição dele para a liberdade, realmente não merecem o que estavam querendo fazer com ele. Mas pior de tudo foi nos Estados Unidos mesmo. Várias estátuas foram removidas, algumas até de forma desastrada. Pior, estátuas de George Washington e Thomas Jefferson, dois dos chamados Founding Fathers, os caras que criaram os Estados Unidos com base nos princípios libertários. Sim, ok, eles tinham escravos, como basicamente toda pessoa com algum dinheiro na época. De novo, julgar a moralidade disso pela régua moderna me parece absurdo. E lógico, tem que se levar em conta o benefício que eles trouxeram no passado. O que eles fizeram acabou refletindo no grau de liberdade que eles têm hoje. Curioso lembrar que esse movimento do Black Lives Matter não é o primeiro, vocês sabem, né? Já aconteceu antes e particularmente em 2015 e 2016, eles pediram a derrubada de várias estátuas que homenageavam confederados. Lembre-se, os Estados Unidos passou por uma guerra civil no final do século XIX entre estados do Sul que queriam formar um novo país, os Estados Confederados da América, se separando do Norte, que continuaria sendo os Estados Unidos da América. A guerra girou exatamente em torno da abolição da escravidão e, portanto, os heróis do Sul são considerados racistas, embora isso tenha toda uma nuance, né? Os estados do Sul, tal como os estados do Norte, também prometeram abolir a escravidão no final da guerra. Isso é muito mais uma questão de narrativa pós-guerra do que de fato. Mas enfim, quando começaram a retirar essas estátuas, muita gente lembrou que isso era uma besteira. Os caras estavam lutando do lado errado, perderam a guerra, mas tiveram sua importância histórica. O General Lee, Jefferson Davis e outros. Os estados, porém, acharam melhor tirar a maior parte dessas estátuas confederadas. Até a bandeira Dixie confederada virou símbolo de racismo não sei de onde. E o pessoal avisou, olha, estão tirando agora
essas daqui a pouco vão querer tirar de George Washington. Olha que a profecia se concretizou. Agora em 2020, como já não tem tantas estátuas de confederados para tirar, eles começam agora a se voltar contra os Yankees. A estátua de Theodore Roosevelt, que ficava na frente do Museu de História Natural de Nova York, não está ali por acaso. Ele foi um grande estudioso da natureza, incentivador de faculdades e pesquisa, e ele fundou o museu, que é um dos museus mais bacanas de história natural do mundo todo. Mas lógico, a gente já viu que não há desculpa possível nessa situação, não há remediação aceitável. Tudo que o prefeito de Nova York, o governador de Nova York, ambos esquerdistas, vão fazer é abaixar a cabeça e tirar a estátua de lá, como o pessoal está pedindo. Dá para perceber que essa ideia de que pessoas são oprimidas pelo passado não vai acabar tão cedo. Eu sinceramente não entendo o conceito, mas essas pessoas parecem que gostam disso. Onde vai acabar isso? Já tem gente falando em remover estátuas de Jesus Cristo, porque supostamente é representado na cor branca, enquanto o Jesus real provavelmente era moreno, como as pessoas da região, embora ninguém saiba. Aqui em Banânia também já anda circulando lista de estátuas que poderiam ser destruídas. Só normal imaginar que isso vai acontecer mais dia menos dia. Mas curioso é que, nesse meio tempo, talvez por mero acaso, foi inaugurada uma nova estátua de Lenin na Alemanha. Não sei porquê, mas tenho a impressão que os movimentos Antifa e BLM não vão se importar com essa estátua de um homem branco em particular. Lógico, do ponto de vista libertário, esse assunto tem bem pouca importância. Primeiro porque, como eu já disse, a maior parte das estátuas é de políticos, e nesse caso, sinceramente, eu acho até positivo. Mas principalmente porque, do ponto de vista libertário, esse problema tem uma solução simples. A estátua tem um dono, ou seja, alguém mandou fazer aquela estátua. É lógico, o dono da estátua não é o homenageado pela estátua, é a pessoa em cuja propriedade a estátua foi erguida. É direito desse dono decidir se a estátua fica ali ou não. Alguém que derrube uma estátua que pertence a outra pessoa, está na propriedade de outra pessoa, claramente está causando uma agressão, está invadindo a propriedade de outro. É evidente que uma estátua na sua propriedade particular pode expressar o que a pessoa quiser, de forma positiva ou pejorativa, faz parte da sua liberdade de expressão. Sim, do ponto de vista libertário, não há problema algum você ter uma estátua de Hitler ou de quem for. Eu acho uma besteira, mas se você quer ter, a propriedade privada é sua, é seu direito. Daí se deduz que todo o problema desse caso é a ideia de bem comum, a tese de que a estátua está num lugar público e que pertence a toda a sociedade. Esse conceito de alguma coisa pertencer a muitas pessoas fatalmente leva à discordância e à violência. Sempre vai haver alguém que vai querer fazer algo X com aquele recurso e outra pessoa que vai querer fazer algo Y. Note que, nesses casos, um grupo de pessoas, não necessariamente apoiados pela maioria da população, tomou a decisão e procedeu à derrubada da estátua. Repare o problema aqui. Eu não tenho dúvida que as pessoas do protesto tinham muita vontade de derrubar as estátuas. Mas será que, da mesma forma, não haveriam outras pessoas com sentimento contrário? Será que foi mesmo a melhor decisão para a sociedade? Não há como resolver a questão do interesse social de forma unificada. Apenas pessoas têm interesse. A sociedade não tem interesse nenhum. Do meu ponto de vista particular, é uma besteira tirar estátua, por pior que seja. Se existem pessoas que se acham subrepresentadas nas estátuas, o melhor seria se oferecessem outras pessoas com importância equivalente para equilibrar o jogo. Colombo é um símbolo de descobrimento? Quem seria um grande líder nativo americano para contrabalançar isso? Eu sou nascido em Niterói, vocês sabem, uma terra que há muito tempo atrás foi dada ao índio Terminimó Araribóia. Tem estátua dele em vários locais lá. Muito mais estátuas dele em Niterói do que de Colombo ou Pedro Álvares Cabral. Me parece muito mais positivo do que tentar atacar outras estátuas, mas, de novo, esse é um problema que a propriedade privada resolve fácil. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!